Vamos colocar de pé para nós iniciarmos a nossa escola. Vamos mais uma vez pedir a Deus para nos abençoar. Cada um vem aprender a palavra do Senhor. Nosso texto de hoje, como os outros textos, estudos, é bastante rico em sabedoria. E com certeza os irmãos vão aprender muita coisa boa a respeito da nossa vida espiritual. O nosso tema é estudo de número 4, O tema: Deus espera de mim fome e sede de justiça. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez nesta manhã, Deus, para aprender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, conforme a vontade do Senhor Deus, ó Jesus. O Espírito Santo venha nos capacitar para que possamos transmitir a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, fala aos corações de cada um dos irmãos, dos alunos desta manhã, e essa escola seja cada dia mais abençoada pelo Senhor e com a participação dos irmãos nesta escola. Obrigado, Senhor, por tudo que se encontra à nossa volta e pelo Senhor ter nos, ó Deus, ajudado, ó Deus, ser abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Deus abençoe por se colocar de pé, falar com Deus, por reverenciar nosso Pai. Amém. Então, o estudo nosso é o de número 4. Para os irmãos, o irmão que chegou agora, Número 4, o estudo. E o tema é: Deus espera de mim fome e sede de justiça. Amém? Amém. E o texto áureo, nosso texto áureo, está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo de número 6, que é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Amém. E a nossa leitura em classe está em Salmo 107, versículo 9, João 6, versículo 27, 32 ao 35. Lendo Salmo 107, versículo 9, diz assim: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. João 6, 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. João 6,32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Sede, irmãos, é das coisas do mundo. E aqui, o que o texto nos diz? Bem-aventurado
os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não é das coisas do mundo. Terão sede, fome das coisas de Deus, do nosso Senhor. É o que a Bíblia nos orienta, que nós temos que ter fome e sede, de que o desejo do Senhor, a palavra do Senhor, se cumpra na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, que a justiça de Deus se cumpra em realize o desejo. Nós temos que sempre orar ao Senhor, pedir a Deus para que cumpra a sua palavra na nossa vida. Ter esse desejo de buscar essa sede, né, ser um faminto mesmo, é ter fome de comer a palavra do Senhor. Comer a palavra de Deus, irmãos, é você pegar a Bíblia e estudar. Não é como alguém está fazendo por aí, pegando as folhas da Bíblia e comendo, não, irmãos. Né? Eu vi um vídeo assim, alguém, eu não sei se ele quis passar alguma coisa adiante, mas a palavra de Deus, ela é comida, é lida, não é pegar a folha e comer a folha da Bíblia, não, irmãos. É alimentar a nossa alma, é estudar profundamente a palavra de Deus, meditar dia e noite, da palavra do Senhor. Essa é a verdadeira fome, né? Realiza, irmãos, ter fome e realizar, saciar, é comer a palavra do Senhor. Amém? Não é difamando, é criticando, não, irmãos. A verdadeira comida é a palavra do Senhor. E tem que ser estudada, tem que ter reverenciar a palavra do Senhor. Quando nós pegamos a Bíblia, nós sabemos que, né, como muitos dizem, é a boca do Senhor. Irmãos, está escrito a palavra de Deus neste livro, e nós temos que alimentar. Quando nós abrimos, é o Senhor falando conosco. Mas nós, lendo, estudando, fazendo busca, e o Senhor falando ao nosso coração. Amém? Então, o que o texto nos diz? É leitura em classe. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então nós temos que buscar trabalhar para o Senhor, levar a palavra de Deus e convencer almas para Cristo, porque as pessoas necessitam de uma palavra que convença, e a palavra do Senhor é que vai convencer. Não é a minha nem a sua que vai convencer ela, mas a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, irmãos, qualquer lugar, muitas pessoas reverenciam, apesar de ter aqueles que criticam, que zombam, né? Mas nós acreditamos, e muitos outros acreditam nesta palavra, e acreditam que é Deus falando. Amém? Então o texto que eu estava dizendo aos irmãos, é um texto bastante rico, tá, em sabedoria, e é bom nós alimentarmos desse estudo, porque o Senhor fala conosco, vai falar aos corações dos nossos alunos, dos irmãos que estão aqui. A introdução, o tópico 1, introdução. Aqui estamos diante da quarta bem-aventurança. Temos duas necessidades básicas: fome e sede. É a página 24, página de número 24. Entretanto, a fome e sede são de justiça. Afinal, do que Cristo está falando? Do que Cristo está falando?
Não podemos nos esquecer que naquela época os tempos eram difíceis. O povo de Israel estava sobre o domínio de Roma. Havia muita pobreza, dor, sofrimento e angústia de conviver com o inimigo. Apesar de já ter se passado quase 30 anos, ainda estava ávida na memória o infanticídio cometido pelo rei Herodes. Mateus 2:16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então os irmãos já conhecem a história do rei Herodes, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Amém? Amém. Então, é exatamente neste cenário, depois de Mateus, fora outros massacres sofridos pelos judeus. O sentimento de revolta era grande, o desejo de vingança também. E é exatamente neste cenário que nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim, a pergunta retorna: afinal, do que Cristo está falando? Seria aqui justiça sinônimo de vingança? Seria retribuição ao mal recebido? Não, irmãos, nada disso. Porque ao Senhor pertence a vingança, só em Deus. Um dia Ele virá para as pessoas prestarem conta com Ele. Ele vem um dia. Mas esta fome e sede aqui, é o que eu estava falando, nós levarmos a palavra, convencer as vidas, mostrar para as pessoas que elas estão erradas, elas precisam entender que existe um Deus verdadeiro, que Jesus morreu por ela, e ter esta vontade de que a pessoa se convença desse mal que ela se encontra, porque a pessoa, ela precisa ter fome e sede de justiça, ter vontade de alimentar a sua alma, ter fome de comer a palavra do Senhor. Ela precisa ter esta vontade. Jesus pregava para convencer estas vidas, irmãos, convencer as almas. Cremos que a melhor interpretação do termo justiça somente pode ser dada por quem a proferiu, Cristo. Após possível será entender os termos fome e sede. Assim, voltemo-nos para a palavra. Tópico de número 2. O que significa justiça? Vamos aprender. Cristo, enfaticamente, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscarmos é ter vontade de buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em tudo aquilo o Senhor fala para buscar, ter esta sede, esta fome. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
para que o Senhor possa cumprir, fazer justiça, cumprir, irmãos, a sua palavra na vida de muitas pessoas. Quando nós oramos, quando nós cantamos, expulsamos, o Senhor realiza, irmãos, porque o Senhor deseja em fazer, em tirar, libertar muitas pessoas, muitas almas, pessoas que estão possessas, pessoas que estão acamadas, enfermas. Deus vem e realiza através da oração. Deus cura as pessoas, Deus liberta dos demônios. E o Senhor, irmão, realiza muita coisa, porque o Senhor pode nos dar muitas bênçãos. É só nós acreditarmos na sua palavra. Amém. Buscar o cumprimento da sua palavra, ter fé no Senhor, e o Senhor cumpre a palavra de justiça. O Senhor cumpre em nós o desejo dele. É só acreditarmos e ele vai realizar. E eu acredito, irmãos, na palavra do Senhor. Você precisa acreditar cada dia mais na palavra do Senhor. Quando pegar a Bíblia, irmãos, dê a ela, uma satisfação muito grande, dê a ela, reverencia a palavra do Senhor. É Deus. Esta é a palavra do Senhor falando conosco, Deus falando conosco, irmãos, estando presente, e nós estudando, examinando. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é esta que nós temos em nossas mãos hoje, e nós temos plena liberdade de anunciar o Evangelho. Hoje, irmãos, estamos tendo essa liberdade. Hoje nós estamos tendo, graças a Deus. Em um texto como esse que nós acabamos de ler, o Senhor deixa claro que a expressão justiça tem seu significado voltado ao campo espiritual e não material. Logo, na quarta bem-aventurança, Cristo não está falando de vingança. Em Tiago, capítulo 1, versículo 20, temos com clareza que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, Jesus não está falando aqui de vingança, porque a ira do homem não opera, não opera a justiça de Deus. O homem, quando ele ira, ele peca, e pecando, está afastando do Senhor, está errando diante de Deus. Nós não podemos vingar. Quantas coisas acontecem à nossa volta, alguém fala mal de você, você quer falar mal dele e vai, Não, irmãos, o Senhor Jesus quer que nós o amamos, nós convencemos as pessoas para Ele. Isso que o Senhor quer, irmãos. Vamos continuar. Com absoluta certeza, o mestre, ao dizer justiça, tinha em mente Isaías 64, versículo 6, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Amém? Então, no coração do homem, irmãos, há uma coisa que precisa ser retirada. Ele precisa ser liberto. O homem, quando ele ira, ele faz muitas coisas que não é da vontade do Senhor, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. E nós não podemos
ser arrebatado pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais deste mundo. Se temos que ser arrebatados, vamos ser arrebatados pelo Senhor, pela palavra de Deus, ter vontade de mergulhar na palavra, ter profunda vontade de comer, alimentar a nossa alma, para que possamos estar satisfeitos, se satisfazer, porque a nossa alma precisa, irmãos, satisfazer, ser satisfeita, mas isso é pela palavra de Deus, pela palavra. O texto é claro: somos vistos espiritualmente como imundos, e nada melhor, irmãos, de conhecer a gente mesmo do que ser nós mesmos. Nós mesmos nos conhecemos, nós sabemos, irmãos. Às vezes eu não sei como é que você está diante de Deus, mas você sabe como é que você está diante de Deus. Você sabe se você tem força, você sabe se você tem sede, fome de alimentar a sua alma, ou se está esgotando as suas forças, está acabando. Você sabe. E quando você fica sabendo disso, é hora, se realmente você está afastando, não está tendo fome mais, vontade de estudar a palavra de Deus, de comer, alimentar a sua alma, algo está errado. Algo está errado. Não tem vontade de vir para a igreja, então está errado. O inimigo pode estar ceifando o desejo seu de vir para a casa do Pai, de Deus, tirando esta vontade, colocando coisas do mundo para você participar. E nós muitas vezes deixamos de estar na casa de Deus por coisas banais, coisas que nos um dia o Senhor vai nos mostrar o quanto nós estávamos errados, deixar as coisas de Deus por coisa qualquer. Verdade. Isto, o inimigo está o que? Arrebatando, tirando vontade, e nós devemos perceber isso, irmãos, devemos entender isto, porque Deus não tira nosso desejo de estar na sua casa, não. As coisas do mundo tira, os afazeres do mundo, irmãos, da nossa casa, tira o nosso desejo de estar na casa do Senhor. Nós faltamos um dia, está tudo bem, o pastor não importou. Faltamos outro dia, já começamos a balancear já o pastor. O que está acontecendo? Então, quando isso acontecer, se você faltar 2, 3 vezes que o pastor for na sua casa, é porque ele tem zelo da sua alma. Amém. Quando vai um irmão desse aqui visitar vocês, é porque ele tem zelo, está preocupado com a sua alma, como é que você está diante de Deus. Amém. Porque faltou 1, faltou 2, faltou 3, e aí? Como é que está agora diante de Deus? Porque a pessoa, irmão, perde o desejo de estar na casa de Deus, na igreja, no templo, perde. E como isto vem acontecer? É faltando, não dando prioridade às coisas de Deus, não tendo cuidado com o trabalho na casa de Deus, faz como quer, a hora que puder. Então não é assim as coisas, nós temos que ter vontade de realizar as coisas na casa do Senhor. Não é para o pastor, é para Deus, irmãos. É para o Senhor. Tudo que você faz aqui é para Deus, não é para os irmãos, não é para mostrar para os irmãos que você faz, que você é capaz, que você faz isso, que você faz aquilo. Não, você está mostrando para Deus que você pode fazer muita coisa para Ele. Você pode agradecer pela vida que você tem, e agora está retribuindo a Ele.
o de melhor que você tem para Ele, para Deus, irmãos. Amém? O texto é bastante claro. Somos vistos espiritualmente como imundo. O pecado nos atingiu de forma tão drástica que o máximo da nossa justiça é por Deus discernida como o trapo da imundícia. Logo, com toda franqueza, responda: pode um ser caído ter fome e sede de justiça? O máximo que temos é fome e sede de vingança. É o máximo que ele está se expondo aqui. O autor nos passou. O máximo que a gente pode ter é vingança, irmãos. Ter sede, fome de vingança. Não é? Não é assim que acontece dia a dia? Alguém fala, a gente quer replicar, né? Nos defender e dizer: não, eu sou assim, pronto. Não. Isso confunde a vingança com a justiça de Deus. A vingança feita na ira, né? A pessoa passar com raiva, né? Às vezes Isso. sai da igreja, por qualquer motivo que foi, e aí fica com raiva, passou com raiva da igreja, e aí pensa: não, vai fazer justiça. Não é a justiça de Deus, Deus está ganhando por ódio, né? Está fazendo por ódio, ele está com raiva. E a justiça de Deus, que o autor fala para nós, não é essa. A justiça é da força espiritual, é nós buscar e nos encher, né, da justiça de Deus, que é alimentar o nosso espírito, né, a nossa alma. Então, essa é a leitura deste Se não vigiar, cai mesmo. Então nós temos que ter esse cuidado, estar sempre vigiando, porque as coisas deste mundo vêm, são passageiras, e se nós não tiver cuidado, qualquer pessoa cai, irmãos. Qualquer pessoa sai, porque as coisas são tantas e as coisas do mundo são boas, irmãos. Quem é que diz que é ruim? Está mentindo, né? Então, às vezes a pessoa apostada da fé, né? Faz tudo na igreja, né? Canta, prega e deixa o mundo entrar depois, irmãos, e fala que isso tudo são coisas banais, que tudo isso é mentira. É uma apostada, é apostatou da fé. A Bíblia diz, irmãos, a respeito de quem apostatou da fé. E muitas vezes essas pessoas, irmãos, antigamente eram entregues a Satanás, era entregue, né? Para que ela pudesse ver a justiça do Senhor ou a justiça do homem, né? Elas eram entregues para eles nunca mais se rebeliar, nunca mais rebeliar diante de Deus. E o Satanás tomava conta, irmãos, mesmo, porque essas pessoas eram entregues, né? Eram entregues, porque era apostada, uma aposta da fé. Então nós não podemos nos apostatar de maneira alguma, deixar o inimigo nos tirar esta vontade de estar na casa do Senhor.
Então, se alguém está com falta de fé, peça a Deus. A Bíblia diz, peça a Deus. Está desanimado, né? O pouco que tem de tempo, fala com Deus. Senhor, explica para Deus, irmãos. Fala, Senhor, eu não tenho força, Senhor. Eu estou na sua casa, obrigado. Irmãos, converse com Deus assim, irmãos. É você e Deus. Senhor, quando eu chegar lá, eu sou uma pessoa, Senhor, que eu durmo. Eu sou uma pessoa que não tem ânimo para cantar, não tem ânimo para pregar. Senhor, não tem ânimo para ir na tua casa. Explique para o Senhor. Melhor você explicar para Deus do que você explicar para mim. Se você pedir eu ajuda em oração, eu vou orar, ajudar em oração. Mas a melhor pessoa para você explicar é para Deus, para Jesus. Explique para Ele. Então Ele vai renovar as suas forças. Então, aos pouquinhos você vai renovando, irmãos. Pessoa morta não tem força, irmão. Não tem força. Nós vamos aqui passar por um texto aqui. Vai, se eu não passar nem despercebido, mas vamos fazer de tudo para a gente ver. Logo, com toda franqueza, respondo: pode um ser caído ter fome e sede de justiça? O máximo que temos é fome e sede de vingança. Jó, olha só, expressa muito bem essa realidade. Jó, refletindo sobre a inutilidade de todo e qualquer esforço humano por natureza, por pureza, né? E justiça. Ele indaga como pode o homem ser justo para com Deus. Jó 9, versículo 2. Jó se indagando com Deus. Amados, fome e sede de justiça só é possível por Cristo. Isaías 53. Temos que Cristo veio para ser nosso Salvador. Vamos ler lá, Jó? Depois nós ler. Vamos ler. Lê esse versículo para a gente ficar, entender. Jó 9, versículo 2. Porque não tem um justo na face da terra, diz a Bíblia, nem um justo sequer. Mas vamos ver aqui, se não tem justo, vamos ver agora aqui o que aconteceu. É onde? Isaías 53? Isaías 53. Olha aqui, porque não tem nenhum justo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Ele morreu. Já que não tinha nenhum justo sequer, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Amém. Ele entregou para que nós fôssemos sarados. É o que diz aqui o texto. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, nossas iniquidades. Um castigo que nos traz a paz. Então Ele foi o quê? Foi moído, né? E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Porque todos nós estávamos desgarrados,
desgarrado dele, mas ele nos aproximou, morreu por nós, tá? Para nos aproximar de Deus. Hoje nós temos que agradecer a Ele, nós temos que ter essa fome de Deus na nossa vida. E somente Jesus pode ter essa capacidade de nos fazer assim, ter essa vontade. Tanto é que Ele morreu para nos fazer assim, para que hoje nós pudéssemos ter esta sede e esta fome de anunciar o Evangelho, de trabalhar na sua obra, ter vontade de ganhar muitas almas, porque Ele falou para a gente ir a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas se não crer, será condenado. Então, esta vontade, Jesus nos mandou, né? E nós temos que ter agora a vontade de anunciar o reino do céu. Amados, fome e sede de justiça só é possível por Cristo. Eu já li aqui Isaías 53, né? O texto mais adiante vai falar muitas coisas boas a respeito do nosso Jesus. Amém? Depois os irmãos continuam fazendo a leitura em casa, se você não leu. Temos Cristo, temos que Cristo veio para ser nosso Salvador. Toda a nossa sujeira e iniquidade foram tomadas por Cristo. Foi assim que o texto diz aqui. Merecíamos o castigo em razão da nossa iniquidade, mas o castigo estava sobre Ele, o castigo que nos trouxe a paz. E Ele nos curou, nos perdoou. E por que agora a gente voltar e fazer tudo novamente? Sobre Cristo recaiu tal castigo. Deus, após toda a obra de seu Filho amado, nos declarou justo. Nós que cremos no Filho de Deus, e Cristo tornou-se justiça nossa. Jeremias 23:6.